tema do nosso projeto é água de reuso e deu-se pela necessidade atual da oferta de água. Sabendo que a água potável é um recurso natural e finito, temos que buscar alternativas para que seu consumo se torne sustentável, gerando um menor impacto no meio ambiente. A água de reuso não é um tema novo. Existe já um histórico que tem registros da utilização da água na Grécia Antiga, por exemplo, onde era utilizado na irrigação, na agricultura, ou ainda na Namíbia, na África, onde a água de reuso era misturada ao manancial para a manutenção do aquífero local. Atualmente, essa prática é muito discutida devido à diminuição do volume de água potável no mundo, e isso nos dá evidências mais fortes para que essa proposta seja largamente introduzida no conceito industrial, no conceito residencial. Dessa forma, a gente consegue diminuir o consumo de água potável sem a necessidade, substituindo ela, poupando a água potável, por uma água de qualidade inferior. Atualmente o Brasil dispõe de 2 legislações sobre a reutilização de água, a água de reuso. Nós temos a Resolução 54 do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, que determina 4 tipos de água de reuso, que são para fins ambientais, agrícolas, industriais e aquicultura. E temos também uma norma brasileira, 13.969, que define as classes de águas quando você trabalha somente com água de reuso, ou seja, indica padrões, como que eu vou trabalhar, qual a classificação, quais as substâncias que podem ter dentro desse líquido e a utilização em cada fim. Mesmo tendo já algumas legislações, hoje o Brasil ainda não tem uma legislação muito abrangente, ainda há vários fatores a serem discutidos, e isso é com a evolução da água de reuso, com a divulgação e a difusão dessa norma, dessas normas dentro dos meios industriais e residencial. Dentro do nosso projeto, a gente pode classificar a água de reuso dentro da norma brasileira de 13.969 como a classe 3, ou seja, reuso em descargas e vasos sanitários, São água para essa utilização, são normalmente oriundas de máquinas de lavar, o chuveiro, a máquina de lavar, tanque residencial, e ela também pode ser classificada como um tipo de água cinza, que é uma classificação mais abrangente mundial, que são águas oriundas de pias, de lavatórios, máquinas de lavar, ou ainda oriundas do chuveiro residencial. O nosso projeto vem indicar uma alternativa para o uso da água do chuveiro, propondo um reservatório e a utilização dessa água somente para o destino da descarga residencial. Então, vamos indicar o projeto, vamos indicar como fazer esse projeto, a manutenção, os custos. Além disso, o que nos levou à indicação desse projeto, ou seja, a problemática, hoje a gente pode utilizar uma água de menor qualidade e não desperdiçar água potável no uso da descarga residencial. Então, vamos explicar a problemática, o que nos levou a essa pesquisa e indicar o projeto, como que é feito, os custos e a instalação desse projeto, que no caso seria para um condomínio, e qual seria o custo, o custo efetivo e o custo-benefício dentro de um condomínio para uso residencial. Olá, para o trabalho do segundo bimestre, projeto integrador, Clima, Ambiente e Sociedade, nós vamos falar do problema da falta de água, que é um problema já bem conhecido. Eu quero apresentar alguns problemas
que levaram o grupo a optar então por apresentar uma proposta para esse problema que está se evidenciando a cada dia mais. Nós estamos vivendo uma grande seca que assola a nossa região, é a seca mais severa dos últimos 50 anos. Essa seca ela diminuiu a capacidade do reservatório do Cantareira em cerca de 15%, o reservatório que abastece 47% da população de São Paulo e da Grande São Paulo. E apesar do Brasil ele ser o detentor de cerca de 12% de toda a água da superfície do planeta, nós estamos vivendo um problema que vai evidenciar a má utilização desse recurso tão importante para a nossa vida. O problema é que quando se fala em seca, né, falta de água, nós sempre nos lembramos do semiárido nordestino. E esse problema aqui na região sudeste, ele está apresentando para nós, deixando em evidência, a má utilização então desse recurso. Interessante é saber que esse problema também não é só um problema restrito ao nosso país. Enquanto a população mundial ela vai evoluir dos cerca de 7 bilhões de pessoas para 9 bilhões em 2030, em 2025 o consumo de água já vai ter aumentado em cerca de 50% nos países subdesenvolvidos e em 18% nos países desenvolvidos. Ainda existem 780 milhões de pessoas sem o acesso à água potável no mundo. Até 2025, cerca de 2 milhões de pessoas, né, em diversas regiões vão viver em absoluta escassez de água potável. Como muitos já sabem, né, 70% da água disponível no planeta é utilizado para irrigação. No Brasil, esse percentual chega a 72%, com uma área irrigável de cerca de 29,6 milhões de hectares. De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, quase 60% da água utilizada para irrigação ela é perdida em diversos fatores ou fenômenos, por exemplo, como a evaporação, né, e na sua maior parte na utilização inadequada desse recurso para a irrigação. Uma redução de 10% do desperdício dessa água, ela já bastaria então para abastecer o dobro da nossa população, o dobro da população. O que pouco sabem, né, é que o Brasil é o caso mais desastroso do desperdício agrícola. O Brasil gasta cerca de 14,5 milhões de metros cúbicos de água para cada 1.000 hectares, né, irrigados. É muito mais que na Índia, muito mais que na África do Sul e na China. Então, é um grande desperdício de água. Uma outra grande quantidade de água desperdiçada é na própria distribuição, né? No vazamento das redes de água de distribuição para as residências. Nós temos uma grande perda de água que acaba ficando pelo caminho, não chegando até as torneiras da população. Apesar nós temos um investimento pesado, né? A Sabesp, que é a Companhia de Água e Esgotos de São Paulo, ela investe cerca de 2,5 bilhões por ano no abastecimento de água e na coleta e tratamento de esgoto. Isso significa cerca de 30% de tudo que é investido e aplicado no saneamento básico no Brasil. Embora apenas a Sabesp, né, ela só atenda a cerca de 13% da população. Então, a gente percebe que há necessidade de se aumentar esse investimento, mas principalmente de haver uma utilização adequada dos recursos. A água, antes de chegar à nossa torneira, ela passa por diversos processos que têm que ser analisados, revistos, né, e tratados de maneira adequada, consciente, com responsabilidade, principalmente por conta do poder público
e até uma conscientização da população na utilização desse recurso para que, no futuro bem próximo, nós não ficamos sem esse recurso em nossas torneiras ou possamos sofrer uma grande quantidade de racionamento em diversos dias da semana, o que pode dificultar então a vida e principalmente a economia do nosso país. Nós vamos apresentar no decorrer do trabalho uma proposta do grupo, né, para tentar reutilizar a água e economizar a água reservada lá nos nossos mananciais, né, a água que fica nos nossos reservatórios, né. Então a gente percebe que o principal foco é a conscientização e encontrar maneiras viáveis de reutilizar grande parte dessa água, além de se evitar o desperdício dessa água. É isso aí. Sou a Michelle e vou mostrar a viabilidade do nosso projeto. O grupo decidiu que o projeto seria aplicado em um condomínio, pois assim os custos com o investimento poderiam ser divididos com o maior número de pessoas e a viabilidade seria maior. Um banho de 15 minutos gasta em média 135 litros de água. Bom, nós escolhemos um condomínio com 14 apartamentos, e aqui vocês podem ver o consumo de uma pessoa por dia, que daria 135 litros de água, em um apartamento 540 litros, e nos 14 apartamentos que seriam 7.560 litros diário, que esse é o valor que a gente vai utilizar. A descarga, em média, gasta 6 litros. Nós colocamos que cada pessoa daria uma média de 4 descargas por dia, como vocês podem ver na tabela. E o valor que nós queremos economizar seria de 1.344, que seria a quantidade de litros diários nos 14 apartamentos. O investimento inicial seria um reservatório de 7.500 litros, que comportariam a água das duchas diárias e ficaria no térreo do condomínio. E uma caixa d'água com 1.000 litros que ficaria no último andar do condomínio, e a água seria mandada lá através de uma bomba. E teria uma boia, que assim quando a caixa d'água fosse esvaziando com o uso, essa boia daria o sinal que ela precisaria ser enchida novamente através da bomba. Mais alguns investimentos com encanamento e mão de obra. O consumo mensal de um condomínio com 14 apartamentos é em média de 350 metros cúbicos, o que daria 25 metros cúbicos por apartamento. Segundo a tabela de tarifa da Sabesp, isso daria um gasto por apartamento de R$ 75,97 mensais. Se nós conseguirmos utilizar toda a água da descarga com a água reutilizada do chuveiro, nós conseguiríamos diminuir em 40 metros cúbicos a média mensal, o que daria de 25 metros cúbicos por apartamento para 22,12 metros cúbicos por apartamento, que daria uma economia de R$ 18,92 por apartamento, e no total seria R$ 264,90 para o condomínio no geral. Com esse investimento de R$ 10.130,80 e a economia de R$ 264,90 mensais, o tempo de retorno do investimento é um pouco mais de 38 meses, que daria 3 anos, 2 meses e uma média de 15 dias. Com isso, o nosso grupo conclui que o investimento é viável.